a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali a esta imprudência. Morreu ali junto à arca de Deus. Davi contristou, porque o Senhor abrira ruptura em Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor à casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam eles bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de uma éfode de linho. Assim, subindo, levaram Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. Amém, gente? É interessante que essa história da arca, né? Primeiro, vamos saber como surgiu essa arca, né? Essa arca, Deus mandou que Moisés a fizesse, né? Para representar a presença de Deus. E ela era um caixotinho de madeira, mas forrado com ouro. E dentro dela tinha uma colher de maná, tinha as tábuas dos 10 mandamentos, né? E a vara de Arão. Cada instrumento que tinha dentro da arca representava uma ação de Deus, né? Na vida das pessoas. Mas ela não era Deus. E Deus não estava dentro da arca. Mas a presença de Deus ia ali. E o povo passou a tratar a presença de Deus como um amuleto. Sabe esse negócio de carregar a cruz? Sabe o negócio do Salmo 91 no painel do carro na casa? E nenhuma obediência aquilo ali? Né? O pessoal até tem um dizer meio chulo, né? Que fala imagem em casa de prostituição, só está ali por estar. Né? Bíblia em botequim, onde consome bebida, onde se fala sobre adultério, né? Então, a arca para o povo passou a não ser respeitada como presença de Deus. Então, o que eles faziam? Eles iam para a guerra e falavam assim, ó, a gente leva a arca, a gente ganha. E eles foram para uma batalha com os filisteus. Não fazia gesto de obediência, não cumpria os mandamentos do Senhor, só estava levando a arca. É como muitos só carregam aqui essa Bíblia para carregar. Não se preocupa com entender. E aí o que acontece? Perderam a batalha para os filisteus. Os filisteus ficaram com a arca. E essa arca ninguém mais conseguiu pegar. Quando o sacerdote Eli soube que prenderam a arca, caiu da cadeira, morreu, foi uma doideira, né? E essa arca ficou com os filisteus. Davi assume o seu ministério de rei, música, você já sabe a história de Davi. E a primeira coisa que Davi tenta fazer, sabe o que é? Levar essa arca de volta para Jerusalém. E ele, né, precisava levar a arca. E ele arrumou lá um carro novo,
arrumou as pessoas, né? E falou assim: vamos levar essa arca de volta. E foi direitinho, celebrando. Só que tinha alguém que não podia tocar na arca. Só os sacerdotes poderiam carregar essa arca, porque ela representava o poder de Deus. Novamente, tratando de qualquer maneira. O carro de boi pisou num buraco, a arca estava caindo, Uzá meteu a mão. Não era ele para fazer aquilo, tinha gente para fazer. A presença de Deus matou Uzá e Aiô no mesmo momento. E aí, aquela dificuldade novamente. Depois ele pega a arca, né, e faz direito. E acaba levando a arca e colocando onde ela tinha que ficar. Agora, o que a arca representa hoje para nós? Porque hoje ela é uma representação. O que isso tem a ver com a gente, né? Hoje, nós somos a arca que transporta a presença de Deus. Hoje nós somos essa arca. E eu falo com você com base na palavra. Eu falo com você daquilo que Jesus falou, ficou na primeira aliança, tudo isso. Todas essas determinações, essas simbologias, né? Que tinha lá na primeira aliança, que eu chamo de primeira aliança, tudo isso acabou lá na cruz do Calvário. E nós hoje é que somos a arca de Deus. Você crê nisso? Aí a gente pensa, por que as pessoas tinham tanto cuidado com a arca? Porque ela representava gente. Ela representava pessoas. Por que ela não podia ser levada de qualquer maneira? Jesus está dizendo que nós também não podemos ser de qualquer maneira. Por que quem tocou na arca morreu ali? Sem permissão? Porque representa, se alguém tocar em nós também, né? Deus pode tocar na pessoa também. Hoje nós somos a arca da aliança. E o que tinha dentro da arca, né? Primeiro não era Deus que estava ali, mas a presença de Deus. A presença de Deus. Tanto é que tinham os querubins, né? Mandou fazer os querubins de ouro para representar o reino celestial. Só que hoje não é mais uma representação, é uma realidade, é Jesus em nós, né? Nós hoje é que somos a arca. Jesus falou em João 14, 23, você não precisa abrir, né? Jesus fala assim, ó, Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos o quê? Nele morada. Quantos amam o Senhor nesta manhã? Amém. Quantos, né? Ou melhor, quantas guarda a palavra de Deus nesta manhã? Amém? Então você é a arca do Senhor hoje. Você entende isso? E é muito mais importante porque aquela arca tinha madeira e ouro. Você é um ser humano. E foi Jesus que está dizendo, João 14, 23, né? Se você ama ao Senhor e guarda a sua palavra, Jesus está dizendo, ó, viremos para ele e faremos nele morada. Então nós somos a arca do Senhor hoje, amém? Não de ouro, não de madeira, mas uma arca feita pelo próprio Deus. Aquela arca foi feita por Moisés. E a Bíblia sempre diz que Deus não habita em templos, em casas, em coisas feitas por mãos de homem. Nós somos o templo do Senhor. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então nós somos a arca de habitação do Senhor. Amém? Você entende isso nessa manhã? Não sei se você se lembra do texto que nós lemos agora, mas a arca ficou na casa de Obed-Edom. Obed-Edom era um homem que não era temente a Deus, mas a arca ficou lá. E o que aconteceu? Toda aquela família foi abençoada, porque a arca estava ali. Toda aquela gente foi abençoada. A bênção era tão grande na casa de Obed-Edom, que chegou aos ouvidos de Davi. Olha, Deus está abençoando aquele homem lá. Ele não era tão abençoado, mas depois que colocou a arca lá, ela está abençoando toda aquela família.
Vê só, você é a arca do Senhor. Onde você anda vai ter bênção, amém? Onde você trabalha vai ter bênção. Ah, eu estou trabalhando numa casa ali. Creia, você é instrumento de bênção ali, você é arca. Ah, eu estou trabalhando ali naquela esquina ali, eu tenho uma loja ali, você é instrumento de bênção. Olha, eu trabalho prestando serviço. Toda vez que você for prestar um serviço, você que presta serviço, você vai entrar numa casa, ainda que ela seja uma casa ímpia, eu estou indo como arca. E João 14, 23 diz que eu amo a Deus e que eu tenho a palavra e que Deus está em mim, está fazendo morada e que eu sou presença do Senhor aqui. Então, nesse lugar, eu serei instrumento de bênção. Quantas pessoas trabalham na vida de pessoas ímpias e elas ficam pegando o nome da pessoa para orar. Ela fica abençoando aquele local. Por quê? Porque nós representamos a arca hoje. Nós representamos a arca de Deus. Nós é que somos presença do Senhor. Deus não está habitando num cálice de ouro. Deus não está habitando, num caixote de madeira mais. Ele está habitando aqui, ó. Vós sois o templo do Espírito Santo de Deus. Então, todo aquele cuidado que tinha com a arca, nós temos que ter também. Com a nossa vida, com o que falamos, com o que pensamos, com o que somos nessa terra. Representantes do Deus, instrumentos de Deus, como arca da aliança. Amém. Agora, vamos lá. O que tinha dentro da arca? Já falei, as duas tábuas, ou melhor, as tábuas de pedra dos 10 mandamentos. O que isso indica para você? Os 10 mandamentos eram o quê? A palavra. Deus teve o cuidado de falar assim, põe dentro da arca. Por quê? Ele quer a palavra onde? Dentro de nós. A palavra tem que ir dentro de você. A palavra de Jesus. O amor de Jesus vai dentro de você. Por isso que eu falei que não adianta as tábuas dos 10 mandamentos fora da arca. Não adianta a gente ter a palavra aberta lá na cabeceira da nossa cama, se ela não estiver dentro de nós. Não adianta a palavra estar aqui na igreja se ela não estiver dentro de nós. Porque é ela que vai fazer com que a gente produza frutos. Ela que vai mudar a nossa vida. Ela dentro de nós é que vai nos converter a cada dia. Vai abençoar pessoas. Você sabe disso. Você sabe que é a palavra que faz diferença na sua vida. Por isso que alguns feitos que acontecem aí sem a palavra, frases prontas no meio do sermão, sem a palavra, de entendimento humano, de emoção humana, eventos sociais da esfera do reino, tudo isso pode até ter uma importância na vida da pessoa para promover comunhão, mas não muda se a palavra não estiver dentro da pessoa. Nós somos a arca do Senhor hoje, a arca da aliança. No tempo passado, era a lei, eram 10 mandamentos, escritos numa pedra. Hoje, é a mensagem de Cristo dentro de nós. De onde a gente vai, somos a arca. Amém? Você crê nisso nessa manhã? Segunda coisa que tinha dentro da arca, a vara de Arão. O que é isso? O sacerdócio. A simplicidade de uma simples varinha. Mas aquilo representava o sacerdócio. O sacerdote não é o pastor, não é o papa. A Bíblia de Jesus é o sumo sacerdote. O que faz? Apresenta sacrifício diante do Pai. Era isso. Mas na simplicidade. A simplicidade do reino tem que estar em nós. E até Paulo vai dizer lá em Coríntios,
que diz que temo que alguns de vós saia da simplicidade que há em Cristo Jesus e sejam tentados por Satanás, como Eva foi tentada lá no paraíso. Então mantenha a simplicidade de Cristo na tua vida. Hoje a gente vê lideranças sem simplicidade no vestir, às vezes que representa sacerdote, representa liderança, sem simplicidade no vestir, coisas miraculosas. E isso não é ser arca do Senhor. Dentro da arca de Deus tinha simplicidade. Devemos ser simples como a pomba, prudentes como serpente, claro, mas simples. Na simplicidade Deus vai operar na sua vida. Na simplicidade de Cristo Jesus, você vai ser arca de Deus onde você for. Amém? Onde você passar. Não precisa de alaridos. Não precisa de muita coisa. Quem é, não precisa falar. Lata que faz barulho é vazia ou cheia? Vazia. A arca, pelo tamanho dos instrumentos, parecia uma coisa vazia. Mas estava cheia. É igual a gente. Podemos ser simples, que Deus vai operar. Basta a gente estar com essa vara do sacerdócio, que é Cristo Jesus. E por fim, tinha-se uma conchinha de maná. Todos aqui sabem o que era o maná, né? O alimento que caía do céu no deserto, o povo não precisava trabalhar, eles precisavam chegar a Jericó, né, a Canaã ali, né? Eles tinham um propósito, eles passarem pelo deserto, e eles não podiam parar para trabalhar, para plantar. Então Deus fazia cair o maná do céu, um alimento todo dia. Todo dia. Caiu o alimento do céu e sustentava o povo. Então Deus falou, coloca dentro da arca uma conchinha de maná, que quer dizer a dependência de Deus. Quando nós somos arca do Senhor, nós dependemos do Senhor para tudo. Mas em especial para o sustento. O maná era o sustento. O povo caminhou 40 anos comendo maná. Sem outras coisas, né? O calçado não gastou, a roupa não estragou, e o povo caminhou ali, Deus sustento. Mas era todo dia Deus fazia cair maná. Todos os dias. O dia que não caía, Deus mandava apanhar dobrado todo dia. Na sexta-feira não caía. Melhor, desculpa, no sábado não caía, para o povo não ter que trabalhar. Então, na sexta-feira pegava dobrado. Então, essa conchinha de maná quer dizer que Deus vai sustentar você. Quer dizer que Deus vai alimentar você. Quer dizer que dentro de nós tem a providência do Senhor. Amém? Quando você recebe essa palavra nessa manhã, então você é a arca de Deus. É como na casa de Obed-Edom. Você é instrumento para abençoar. É como as tábuas dentro da arca. A palavra de Deus tem que estar dentro de você. Muito dentro. Isso vai fazer você ser feliz. Isso vai fazer você vencer, porque você tem nas suas mãos a espada do Espírito. E o maná. Isso quer dizer que Deus vai sustentar você. Você pode aquietar o coração. Como diz a palavra, né? Aquietar e saber que eu sou Deus. Então, tudo que nós precisamos, nós temos em Deus. Amém? Você recebe essa palavra nesta manhã? Então, fala para a pessoa que está do seu lado assim, ó, você é a arca de Deus. Pode falar, mas fala, tem em você prosperidade, tem em você sustento, tem em você a palavra do Senhor. O nosso maior tesouro, gente, é a palavra de Deus. Porque ela pode te dar a prosperidade, ela pode te dar segurança e ela pode te dar a coisa mais importante, que é a eternidade. Jesus falou, né? Nós cremos que Deus enviou Ele e guardamos a palavra do Senhor, não passaremos pela morte, mas
temos a vida eterna, não teremos condenação se a palavra está em nós. João 5:24. Então, nesta manhã, né, nós vamos celebrar uma outra arca, que é Jesus, né? Que é Jesus, que foi quem, né, liberou essa palavra para nós. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, né? Um pouquinho, só um pouquinho. Glórias ao Senhor. Jesus.